Bom dia, nono ano. Saudades de vocês. Espero que todos estejam bem, saudáveis e fiquem em casa, hein? Sei que está sendo difícil, mas é necessário. Na aula anterior, eu falei com vocês sobre a primeira lei de Mendel. Hoje eu vou fundamentar essa lei, abordar conceitos para que vocês entendam melhor. Então vamos lá? Bom, gente, como eu disse para vocês, Mendel estudou as características hereditárias passadas de geração para geração. A genética, ela estuda a hereditariedade. E quem é o pai da genética? Mendel, né? A hereditariedade, então, nada mais são do que o estudo dos genes e da sua transmissão. São características passadas para a próxima geração através da reprodução. Por isso que nós tendemos a parecer com os nossos pais. Nem tudo o que é genético, gente, ele é hereditário. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Apenas 20% dos casos de câncer são passados de pai para filho, ou seja, são hereditários. E os outros 80%? Significa o quê? Nem todo mundo que tem câncer vai passar isso para um filho. Gente, lembrando também que a genética altera a sequência do DNA, tá? Agora vamos lá. Gene. O que é um gene? Pensa numa molécula de DNA. Apenas uma parte dessa molécula, tá? É esse gene. O restante dessa molécula não é. Por quê? Essa pequena parte que eu estou dizendo para vocês, que é o gene, ele serve para codificar a proteína. Ele codificando essa proteína, tá? Ele simplesmente é chamado de codificante. O restante do DNA, que eu estou dizendo que não é o gene, ele é chamado de não codificante. Então, o gene, que é uma pequena parte do DNA, ele codifica a proteína. O restante desse DNA não é codificante. Então, gente, as proteínas, elas são produzidas através das suas informações genéticas. Ou seja, eu tenho um DNA. E nesse DNA existe uma porção de genes. Cada gene vai codificar uma proteína que vai se manifestar em seu organismo e que te dá as características fenotípicas. Esse fenotípico eu já vou explicar para vocês o que é, tá? Então, olha lá, lembra que eu acabei de dizer para vocês que o gene, tá? Ele simplesmente codifica a proteína? É o que eu acabei de citar também, ó lá. Tudo no nosso corpo é realizado primariamente por proteínas. Por exemplo, se você tem o cabelo claro ou escuro, se você tem o nariz curto ou comprido, se você tem a orelha para dentro ou para fora, tudo isso se deve a quem? A codificação das proteínas. Nosso corpo hoje tem aproximadamente 25 mil genes. Hoje, tá, gente? Isso pode ser alterado. E mais de 120 mil proteínas diferentes, pois cada gene, gente, pode formar mais que uma proteína. Então, eu tenho aproximadamente 25 mil genes, só que
eu também tenho 120 mil proteínas, então não significa que cada gene forma uma proteína só. Ele pode formar mais que uma proteína. O que diferencia os seres vivos não é, na verdade, o gene, e sim a expressão desse gene. Como assim? Por exemplo, se você tem alguém na tua família que tem olhos claros, porém você não manifestou essa característica, ou seja, você não tem esses olhos claros, seus olhos são escuros. Então, será que você não possui genes para olhos claros? Você pode ter sim esse gene. Você ter um gene não significa que aquele gene está atuando no teu corpo. Bom, gente, então eu posso dizer que gene é uma porção de DNA que guarda informações suficientes para o nosso corpo produzir uma proteína. E o que difere você de qualquer outra pessoa são as proteínas que você produz. Depois de gene, eu falo sobre cromossomos. Cromossomos, o que significa isso? É uma molécula de DNA condensada. Cromossomos que ficam aos pares são chamados de homólogos. E o que é locogenes? Locogene, gente, é o local físico onde ficam os genes. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo aqui para vocês entenderem melhor. Essa parte aqui, ó, é onde ficam os genes, locogenes. Alelos. O que são alelos? Não é a mesma coisa que gene, tá, gente? São as variações que existem entre os genes. Então, por exemplo, eu tenho o gene A. Esse gene A, ele pode ter duas variações, tá? Quais seriam as variações? O A maiúsculo, tá? E também o A minúsculo. São as variações dos genes. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que o gene A tem alelos A maiúsculo e A minúsculo. O gene B, ele vai ter os alelos B maiúsculo e B minúsculo. O gene C vai ter os alelos C maiúsculo e C minúsculo. Bom, gente, mais um exemplo para vocês. Vamos supor que a prof tenha 3 filhos com gene P, tá? E eu também possuo esse gene, né? Então, cada filho que a professora tem, ele vai ter o mesmo gene da prof, que é P, só que com determinadas variações. Então, um filho pode ser P1, outro filho pode ser P2, outro filho pode ser P3. O que significa esse 1, 2 e 3? São as variações dos alelos. Outra coisa, gente, existe, como eu disse para vocês, o par gênico. Eles podem ter alelos diferentes e eles podem ter alelos iguais. Quando eles têm alelos diferentes, eles são chamados de heterozigotos. Só que ele é heterozigoto para uma determinada característica. Por exemplo, vamos supor, a cor dos olhos. Ou então, a estatura da pessoa, ou a cor dos cabelos, tá? Ou a cor das ervilhas, tá? Se ela é heterozigota, significa que ela tem alelos diferentes, ele é híbrido,
O que é híbrido, gente? Híbrido significa desigual, não é igual. Então, A maiúsculo e A minúsculo, B maiúsculo e B minúsculo, C maiúsculo e C minúsculo. Isso nada mais é do que alelos diferentes. O que são alelos iguais? Olha só, são os homozigotos. Homozigotos são iguais, de novo, para uma determinada característica, tá? Então, eu posso ter azão, azão, eu posso ter bezão, bezão, eu posso ter bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, tá? E eu tenho que dizer que quando os alelos são iguais, ou seja, quando existe homozigotos, eu tenho uma pureza. Lembra que eu disse para vocês lá na aula anterior, na primeira lei de Mendel, que ele tinha certeza absoluta que as ervilhas que ele cultivava eram ervilhas puras? Lembra disso? Por que ele tem essa certeza? Porque os alelos dessas ervilhas eram exatamente iguais. Por que eram iguais? Porque elas se autofecundavam. Elas fecundavam elas com elas mesmas. Então, elas só poderiam ter indivíduos puros, tá? Ou melhor dizendo, ervilhas puras, ou seja, com alelos iguais. Bom, gente, nós temos 46 cromossomos que são agrupados em pares. Herdamos 23 cromossomos de pai e 23 cromossomos de mãe, formando um total de 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 44 são cromossomos autossômicos e 2 são cromossomos sexuais. Bom, gente, no slide anterior eu coloquei um cariótipo para vocês verificarem o que é esse cariótipo. É a representação gráfica por imagem dos cromossomos. Esse cariótipo, gente, ele pode sofrer alterações. Uma pessoa, por exemplo, que possui síndrome de Down, nós verificamos que existe um cromossomo a mais no par 21. Ou seja, em vez de ela ter 2 cromossomos, ela vai ter 3 cromossomos no par 21. Dos pares 1 até o 22, nós temos os cromossomos autossômicos, que eu acabei de dizer para vocês, que podem estar presentes tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. E nós temos um outro par restante, que compreende os cromossomos sexuais, diferentes entre si, e recebe o nome de X e o nome de Y. Então, na imagem anterior, do número 1 até o número 22, os parezinhos, né, do 1 ao 22, são todos autossômicos. E vai sobrar um par, que é o 23º. Esse 23º seria os cromossomos sexuais. Um é X e o outro é Y. Bom, gente, agora alguns conceitos mesmo. O que é um genoma? É o conjunto de todos os genes de uma espécie. É todo o nosso DNA, ou seja, a união da parte codificante, que é o gene, lembra que eu falei no começo da aula, com a não codificante, ou seja, eu pego todo o DNA, a parte que é codificante é chamada de gene e a outra parte que é a não codificante, ou seja, é todo o nosso DNA, isso se chama genoma.
O genoma é todo o DNA, como eu acabei de dizer. É diferente do código genético. Por quê? O código genético é apenas o gene. E o que é o gene? É apenas uma parte desse DNA, a parte codificante. Então, genoma é diferente de código genético. Por quê? O genoma, eu pego todo o DNA. E o código genético, eu só pego uma parte desse DNA, ou seja, apenas o gene. Agora, qual é a diferença entre genótipo e fenótipo? Genótipo é a composição genética de um indivíduo, ou seja, o conjunto de todos os genes daquele organismo. E o fenótipo é a característica que se manifesta através do genótipo, a expressão dos genes do indivíduo. Vamos explicar melhor esse fenótipo e esse genótipo que eu citei no slide anterior. Se você olha para mim, consegue perceber a cor dos meus olhos, mas você não consegue descobrir qual é a conformação dos meus genes. Você não sabe qual é o meu genótipo, mas você sabe qual é o meu fenótipo pela cor dos meus olhos. Então, a cor dos olhos, a estatura do indivíduo, o tipo sanguíneo, são todos exemplos de fenótipos. Fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. Como assim? O fenótipo, ele pode ter influência de fatores externos. Gente, um exemplo. Uma pessoa bem branquinha, que toma muito sol. É óbvio que ela vai ficar bronzeada, certo? E ela vai alterar o seu fenótipo. Mas ela vai alterar o genótipo dela? Não. O genótipo dela continua igual. Se eu tenho uma estatura baixa e, por exemplo, genes SS maiúsculo, qual vai ser meu genótipo? O SS maiúsculo. E qual vai ser o meu fenótipo? É o ter estatura baixa. Agora, a diferença entre dominante e recessivo. Isso é muito importante, tá, gente? O dominante é o alelo que domina o outro alelo. E eu tenho que colocar sempre com letra maiúscula no início. Então, aqui, ó, deixa eu tentar fazer algo para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui, ó, azão, azão. Eles são A maiúsculo e A maiúsculo, iguais, portanto, são homozigotos. Aqui eu tenho A maiúsculo e A minúsculo, ou seja, A maiúsculo diferente de A minúsculo, heterozigotos. Mas por que eles são dominantes? Porque ambos possuem a letra A maiúscula, tá vendo aqui, ó? Então, ele é dominante. Recessivo é um alelo dominado pelo outro alelo. E eu tenho que sempre colocar com letra minúscula. Então, olha aqui, ó. Azinho, azinho. Gente, azinho, azinho, ele é recessivo. Não existe aqui, ó, o A maiúsculo, só o A minúsculo. Portanto, ele é homozigoto. Por que ele é homozigoto? Porque as letras são exatamente iguais, azinho e azinho. E não existe a letra A maiúscula aqui. Portanto, ele é recessivo. Ele é A minúsculo e A minúsculo. Bom, gente, agora vamos conversar um pouquinho. A partir das próximas aulas, nós iremos fazer só exercícios sobre a primeira lei de Mendel. Eu já trabalhei com os conceitos com vocês e agora nós vamos fazer os exercícios,
Então, vamos combinar uma coisa. Eu vou fazer o primeiro exercício com vocês e vou deixar mais 4 para vocês fazerem para a próxima aula. Na próxima aula, eu vou corrigir esses 4 exercícios e aí a gente vai trabalhar com mais exercícios ainda. Pode ser dessa forma? Porque agora nós vamos colocar em prática esse conhecimento. Então, vamos lá. Cruzando-se ervilhas verdes, deixa eu só usar de um artifício para poder tentar fazer o meu melhor aqui. Então, eu tenho ervilhas verdes, que eu vou chamar de Vzinho, Vzinho. Com ervilhas amarelas, que eu vou chamar de Vzão, Vzinho. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, verdes, Vzinho, Vzinho. Eu vou cruzar com as amarelas, que eu chamei de Vzão, Vzinho. Então, gente, como é que é esse cruzamento? Eu pego o primeiro Vzinho aqui, ó, tá vendo? Ó, o primeiro, e eu vou juntar com o primeiro Vzinho, desculpa, o V maiúsculo da amarela. Só que sempre eu coloco a letra maiúscula na frente. Então, ficou Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Aí, eu pego de novo a primeira com a segunda da amarela. A primeira com a segunda da amarela ficou o quê? Vzinho, Vzinho. Agora, eu pego a primeira com a segunda, aliás, a primeira com a primeira da amarela. Vai ficar Vzão, Vzinho. E a segunda com a segunda vai ficar Vzinho, Vzinho. É sempre assim. A primeira com a primeira com a segunda com a primeira com a segunda. E eu tive Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, 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 Vzinho. Eu pergunto para vocês, quem é o dominante? Vzão, Vzinho, porque tem o V maiúsculo, Vzão, Vzinho, porque tem o V maiúsculo. Quem é o recessivo? Vzinho, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Então, repetindo, gente, Vzão, Vzinho, dominante, Vzão, Vzinho, dominante, Vzinho, Vzinho, recessivo, Vzinho, Vzinho, recessivo. Olha o que o problema me diz. As ervilhas verdes são Vzinho, Vzinho. E as amarelas são Vzão, Vzinho. Ou seja, as recessivas são verdes e as dominantes são amarelas. Quantas recessivas eu tenho? 2. Quantas dominantes eu tenho? 2. Então, eu tenho 50% de amarelas e 50% de verdes. Ou seja, alternativa C. Bom, gente, agora eu vou deixar esses 4 exercícios como atividades para vocês. Tentem fazer, eu sei que vocês são capazes. Um beijo grande e até a próxima aula.